Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Café com Política. O seu programa é diário. Está sempre no youtube.com/O Tempo, no nosso canal. É sempre às 8h30 da manhã, como você já se habituou a ouvir e agora assistir também na Política de Belo Horizonte. A gente trata dos assuntos da cidade, dos assuntos de Minas Gerais, do Brasil, enfim, mostrando como a política tem interfaces importantes com o seu dia a dia e com coisas que estão relacionadas com o que você precisa, cobra e hoje, principalmente, com uma palavra que é fiscalização. Porque eu estou recebendo hoje, aqui nos nossos estúdios de O Tempo, o vereador, no seu primeiro mandato, Hudson Paixão, do Solidariedade. Vereador, seja muito bem-vindo à sua primeira vez aqui. Prazer em tê-lo no Café com Política. Bom dia, Guilherme Ibrahim. Bom dia a todos que estão acompanhando através das redes sociais, a toda a equipe que nos acolheu muito bem. O prazer é todo meu, porque antes de estar como vereador, eu sempre fui ouvinte de vocês e admiro muito o trabalho que vocês fazem de utilidade pública de forma imparcial para a nossa sociedade. Parabéns. Obrigado, inicialmente, em nome do grupo aqui, pela sua cordialidade conosco. Então, vamos começar essa conversa, vereador, tratando primeiramente da sua origem. Sim. Eu sei que o bairro Jaqueline tem uma importância fundamental nela, mas eu queria que o senhor contasse um pouco para os ouvintes. O senhor veio de onde? O senhor entrou na carreira política ou com uma ideia de participação política a partir de quê? Então, Gui, sou natural da região norte, desde quando me entendo por gente que nasci e fui criado no vetor norte de Belo Horizonte. Belo Horizonte até então tinha 9 regionais, agora está indo para 10, né? Caim Centro. E infelizmente a regional norte hoje configura como a regional que menos avança em boas políticas públicas. O nosso IDH está lá embaixo. E ouvindo aquilo, eu morei no bairro São Tomás, que é um bairro muito bacana em termos de pessoas bacanas, maravilhosas, mas muito ruim em infraestrutura. Aquilo ali já gerava em mim um sentimento de, poxa, por que está acontecendo isso? Por que nós somos tratados com inferioridade, sendo que a gente também é ser humano, a gente paga os nossos impostos e a gente vê que tem esse disparate? Aquilo ali sempre gerou em mim um sentimento de revolta, mas nunca até então eu tinha pensado em entrar na política. E foi passando o tempo, ainda criança, saí do bairro São Tomás, cujo qual tenho um carinho e vou lá com muita frequência. Eu fui para o bairro Jaqueline, que é o bairro cujo qual tem um espaço no meu coração que já está estancada a palavra Jaqueline, né? Aonde eu vou eu faço questão de falar da minha origem. E cheguei no bairro Jaqueline ainda uma criança e por lá estou até hoje já na minha casa dos 3.1. E aí, meu amigo, comecei a entender o que de fato é política. Até então não sabia nada. Eu sei que já tem uma certa doutrinação para colocar para o cidadão que todo político não vale nada, que o político é picareta, é corrupto. E eu fui crescendo com aquilo e nunca quis saber o que é política de fato. Só que eu sou um cara cristão. Eu aprendi com Jesus que a gente tem que saber ouvir, assimilar e entender as coisas, né? E aí muitos colegas nos empregos humildes que eu já trabalhei, tenho muito orgulho. Eu já trabalhei como auxiliar de manutenção, já trabalhei como auxiliar de produção de produtos de limpeza, como porteiro, como vigia, como segurança. Também já tive a honra de trabalhar como agente de segurança socioeducativo. Os meus companheiros sempre falavam assim, Hudson, você tem que ir para a política. Você é um cara político demais. Eu falava, não, gente, não mexe com isso não, esse negócio não é para mim não. Aí, Gui, uma pessoa fala, você fica assim, beleza. 2 pessoas falam, beleza. Quando já chega na casa das dezenas das pessoas falando que você tem que entrar na política, aí você também tem que ter a responsabilidade. Eu pensei, deixa eu descobrir o que é política. Porque até então eu tô caminhando sabendo que política não vale nada. E quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Aí comecei a pesquisar o que é política, cara. Aí eu descobri que política é a maior ciência de transformação social, tanto pro bem quanto pro mal. A gente vê a geopolítica aí. Eu falei, cara, eu quero entrar pra política, então, fazendo a boa política. Aí comecei o meu ativismo, a minha militância social com os 15 anos de idade, né? E fui me lançar à disposição para a minha primeira eleição com 22 anos. Cujo, então, disputei 4 eleições e quis Deus que nessa última eleição a gente saísse vitorioso no Partido Solidariedade, cujo qual o bairro Jaqueline me configurou mais da metade da minha votação. A Regional Norte, até pouco tempo, contava com nenhum parlamentar e passou a contar um pouco com a vereadora Loide, que já no último mandato entrou para dialogar com determinados bairros da região e agora só chega para esse mandato como mais um integrante que tem um olhar destinado para essa região. Onde é que estão as grandes carências da Regional Norte e na avaliação do senhor como um morador dessa região, por que é que ao longo do tempo ela foi tão escanteada, apesar da gente ter visto ao longo do tempo termos construção de cidade administrativa, um olhar que parecia
ser muito edificante para a região, mas que não parece ter levado exatamente a prosperidade que era esperada lá atrás. Então, Gui, eu moro muito divisa com Santa Luzia. Então eu passo com muita frequência na Avenida Brasília, eu ajudo a resolver muitos problemas de Santa Luzia que são interligados com o meu bairro Jaqueline. E lá em Santa Luzia, eu ouvia muito o pessoal falava que a antiga gestão, não quero aqui entrar em mérito, mas o que a gente ouvia falar, só resolvia onde que o rei passava. Né? Então a Avenida Brasília é onde que passava todo mundo, tinha ali aquele fluxo comercial. A Regional Norte, eu vou fazer um comparativo que é a mesma coisa. Você falou aí de grandes empreendimentos que tem na Regional Norte. Ali a gente tem agora a construção da Cristo Rei, a gente tem shopping estação, a gente tem estação, cara, Vilarinho, tem um monte de coisa. Aí eu falei assim, poxa, por que só onde que passa muita gente a gente vê a regional funcionando de fato, mas dentro das quebradas, dentro das comunidades, a gente vê esse disparate? Aí eu comecei a fazer a minha militância nessa pegada de fiscalização. Aí comecei, de fato, ser aquele cara que olhava as demandas, cujo qual muitos políticos não olhavam. Por que não olhava? Porque na concepção deles não dá voto. Falar de saneamento básico, Guilherme, para eles não dá voto, mas isso aí ajuda a melhorar a vida daquele cidadão que está na ponta. Falar no transporte público para um cara que tem carro que é colocado à disposição para ele, um carrão, para ele não vai fazer diferença nenhuma, mas vai falar para aquele pai de família que acorda às 4, 5 da manhã para ir trabalhar e tem que ver o ônibus rachado caindo água, falar de rua esburacada, parecendo um queijo suíço, não dá voto não. Eu falei, eu quero ir aonde que eles não vão. E aí comecei a conhecer de fato as precariedades da região. Aí caminhando pelo bairro Jaqueline, Vila Mariquinhas, Ilá Expósito, Xodó Marise, bairro Madrid, bairro Satélite, bairro Jardim Felicidade, que infelizmente está preconizando com muita falta de infraestrutura. Eu comecei a entender esse olhar e cujo então comecei a fazer o meu trabalho de fiscalização pautado em transparência. Né? Por isso que a galera fala, Roots, mas por que você usa, acho que você vai até perguntar, esse colete do vereador que fiscaliza? É a próxima pergunta a ser feita. E eu sei que tem um colete adicional, que é o do cidadão que fiscaliza, que o senhor usava antes de chegar para a cadeira de vereador. É isso mesmo. E já emendando a pergunta, eu comecei assim, poxa, todo mundo fala, chama o Roots que ele fiscaliza. Pode chamar o Roots que fiscaliza. Então, como graças a Deus a gente já conseguiu incutir no consciente popular que o Roots é mais um companheiro, tá ali para de fato fazer um trabalho sério na política, vamos usar algo que vai trazer essa identidade bacana para mostrar que nós somos iguais mesmo. Porque quando você usa um colete, eu não sou nem melhor e nem pior do que ninguém, mas eu tenho certeza que aquela doninha de casa e aquele trabalhador, ele vai me ver com mais igualdade com ele do que eu chegar perto dele com terno e gravata, cujo qual eu não tenho o hábito de usar. Mas minha mulher e minha mãe falam que eu fico muito bonito de terno e gravata, mas de vez em quando a gente pode até usar esse negócio aí. E aí, cara, a gente criou a ideia do cidadão que fiscaliza. E aí, Gui, foi uma militância de 16 anos, é um trabalho de ativismo muito sério, pautado pela transparência. Aonde eu ia, eu buscava levar voz para a população, coletava as demandas, nunca fiz politicagem, tenho nojo dessas coisas, sabe? Porque para mim o que vale é o cidadão que está na ponta. E mediante isso criamos essa marca do cidadão que fiscaliza. Passados a eleição, a gente conseguiu o pleito, a gente falou, vamos fazer o seguinte... Vamos mudar, agora a gente é cidadão e vereador, vamos trazer agora a marca do vereador que fiscaliza, e já tem alguns companheiros, inclusive de outras cidades, querendo colete, vou levar coletinho para todo mundo aí, e vamos continuar com o cidadão que fiscaliza, que são a nossa assessoria, né? Então vamos lá, para o vereador que fiscaliza, agora tem uma função mirando a prefeitura, que terá o prefeito Fuad Noman e o vice-prefeito Álvaro Damião, neste momento interino em função do quadro de saúde do prefeito. Onde é que a fiscalização precisa ser mais feita na prefeitura de Belo Horizonte? Portanto, onde é que ela está mais falha com, especialmente, a sua Regional Norte? Já aproveitando aqui a pergunta, eu quero primeiramente desejar uma pronta recuperação para o prefeito Fuad, que é um ser humano extraordinário, um quadro técnico de excelência, uma pessoa extremamente humana, e as nossas orações e os nossos pensamentos estão pela recuperação do prefeito. Sobre o prefeito interino Álvaro Damião, também dispensa comentários, também é um político que veio de comunidade, tem um olhar muito bacana para a comunidade, já criou a Secretaria da Vilas e Favelas, e eu desejo sucesso para ele nessa empreitada. Agora falando como vereador que fiscaliza, diz o tio Ben, né, do Homem-Aranha, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então eu sei que agora o cidadão que não poderia ter acesso, agora vai ter acesso, porque o mandato me constitui essa prerrogativa dentro da lei de fiscalizar. Então o Hudson Paixão vai estar extremamente focado nos equipamentos públicos também. Então eu vou ter mais acesso nos equipamentos públicos da saúde, fazendo uma fiscalização com responsabilidade. Não estou querendo lacrar, não estou querendo buscar seguidor, não estou querendo fazer joguinho aí para rede social e depois virar as costas.
As nossas fiscalizações são sérias, a gente leva equipe, a gente coleta as demandas, a gente faz requerimento de informação, a gente encaminha ofício. O Hudson Paixão vai voltar a olhar de fato agora para a mobilidade urbana como um todo. Obviamente o setor de tapa-buraco vai ter, mas e a mobilidade? Olha as grandes obras que está acontecendo em Belo Horizonte. Você mora em Contagem, mas Belo Horizonte está tendo obra para tudo quanto é lado, Cristiano Machado, e aí vai embora. Então eu quero de fato ir aonde que o cidadão não poderia ir, juntamente constituído com esse cargo de vereador, que para mim eu olho como um sacerdócio. Não tenho vaidade pelo poder, não tenho ego nenhum com isso, mas eu sei que essa responsabilidade o povo e Deus me designou porque eles acreditam que eu posso fazer um mandato diferenciado. Gui? Tem uma questão muito importante que é de organização partidária e ela muitas vezes determina um pouco de como os parlamentares tendem a se relacionar com a Prefeitura de Belo Horizonte. E tanto o senhor quanto outros vereadores, juntos do PRD, do PV, criaram um bloco independente após a eleição do presidente da Casa, Juliano Lopes, para chegar ao cargo principal da Câmara Municipal. O que isso representa efetivamente? Vocês não querem ser um partido, aliás, um bloco governista, ou pode se tornar um bloco governista, depende da pauta, depende da discussão primeiro entre vocês para depois discutir o que é a pauta e ela vai ser o determinante. Por que da decisão de criação do bloco? Então, veja bem, nós criamos hoje o maior bloco de vereadores dentro da Câmara Municipal. São 6 vereadores. Ali nós temos a doutora Michele Siqueira, do PRD, o Vanderlei Porto, do PRD, o Wagner Ferreira, do PV, o Leonardo Ângelo, do Cidadania, e o meu par, Diego Sanches, do Solidariedade. Ali são 6 cabeças que, obviamente, pensam diferente. Pessoas que têm as suas agendas, têm as suas demandas, mas que têm um objetivo em comum: trabalhar pela cidade. O nosso objetivo, quando a gente intensificou esse bloco, é sabendo que vai ter vezes que, de fato, vamos caminhar como oposição, mas o nosso objetivo é caminhar com base. Porque não adianta você fazer oposição por oposição. Então eu sempre falo, isso eu deixei claro, inclusive, no meu primeiro discurso na Câmara Municipal. Todos os projetos, Gui, e já tomando essa liberdade, que visa, de fato, melhorar a vida do cidadão belo-horizontino, seja ele pela direita, seja ele pela esquerda, vai ter o voto do Hudson Paixão. E o bloco também convergiu nisso. Porque nós temos um vereador que é de centro-esquerda e o outro é de direita, não pode votar a favor da prefeitura porque diferença ideológica? Então quer dizer que a minha questão ideológica tem que falar mais do que a qualidade de vida do cidadão? Se for isso, eu tô fora. Eu já deixei claro. Então nós convergimos nessa ideia e aí designamos a minha amiga, inclusive uma amiga pessoal, a doutora Michele Siqueira, como a nossa líder, e eu fui convidado para ser o vice-líder. O senhor mencionou um ponto que eu queria trazer mais atenção a ele, vereador, o senhor não estava lá nem para a direita nem para a esquerda, não está preocupado com like, não está preocupado com rede social. Sim. Ontem, na discussão, aliás, nós estamos gravando nesta sexta-feira, tivemos na Câmara Municipal uma discussão nesta semana, para ser preciso, na quarta-feira, que expôs o que se esperava antes das eleições. Sim. É que algumas discussões fossem levadas à frente na cidade, levando ainda uma ideia de que direita e esquerda precisam necessariamente se opor em temas, e tratávamos especificamente do projeto que permite que o sexo biológico seja o determinante para eventos esportivos. Como é que o senhor se sentiu primeiro, na primeira semana, na primeira atuação, tendo este tipo de pauta e a reação, como ela se deu entre os parlamentares e também nos gabinetes, também no plenário da casa, fora do plenário, nos espaços onde também havia população? Ô Gui, eu já quero aproveitar a oportunidade e parabenizar o trabalho da segurança da casa da Câmara Municipal, que fez um trabalho extraordinário para garantir, de fato, que as pessoas que estavam ali pudessem manifestar de forma democrática, pautando pela segurança deles e de todos nós. A segurança fez um sucesso. Sobre essas pautas, a gente não é inocente. Está visível e notório que tem vereadores, e eu não quero entrar no mérito, porque eu tenho uma relação boa com todos eles e desejo um ótimo mandato para todos eles. Me parece que eles estão mais preocupados com 26 do que preocupados com a cidade. Então eu já deixei claro, inclusive com o bloco, todas essas questões ideológicas, que é o Hudson, eu sou um cara centro-povo. Para mim o povo tem que estar no centro. Eu vou votar de acordo com aquilo que eu acreditar. Eu sou um cara que tive um berço cristão, eu sou um cara que tem princípios e valores pautados no cristianismo, não sou um cara religioso, eu sou um cara temente a Jesus, a ele toda honra e toda glória, mas pautas que eu vejo que o meu princípio, os meus valores falam que tem que ser sim, vai ser sim, os meus princípios, os meus valores, vai ser não. Agora eu não vou entrar nesse circo não, cara. Eu não vou entrar não, porque enquanto eles estavam fazendo aquele circo, o cidadão lá na ponta estava querendo saber cadê o médico que está faltando na UPA.
Cadê aquela estrada que já tá fazendo aniversário, que aquele buraco tá ali, que vários carros ali já perdeu até o pneu, já teve acidente? Ô Gui, eu sou um cara de comunidade, eu tô na base. Eles nunca me perguntam de Lula ou Bolsonaro, eles querem saber da política pública que tá na ponta. Então, cara, eu não tô nisso. Pegando o gancho na pergunta, depois do dia do acontecimento da quarta-feira, aí vem a quinta-feira, aí foi a luta dos bonés. Cada um queria mostrar qual boné tem a identidade melhor. Guilherme, você acha que o povo tá preocupado com o boné, cara? A turma tá preocupada com política pública de qualidade. Sabe, mano? Quando a gente tá na rua, a gente vê que a galera quer ter dignidade, fala assim, poxa, tá valendo a pena devolver, pagar os meus impostos, sabe? Passados o outro dia que foi ontem, aí a gente teve a grande notícia que a BR-381 conseguiu a municipalização. Olha lá na sessão quantos vereadores que foram lá bater palma para a prefeitura. Parabéns, prefeito. Parabéns pela luta, porque agora a BR que era considerada a morte vai ser a BR da vida. As pessoas que já morreram ali, ninguém queria saber se era direita e esquerda, não. As pessoas que morreram ali é porque não tinha uma política pública de qualidade. Enquanto isso, alguns colegas na Câmara tá querendo saber quem vai ter mais like, quem vai ter mais view, fazendo circo. Desse jogo, Guilherme, eu tô fora. Meu negócio é o povo. Deixa eu te perguntar agora sobre, vereador, a sua participação numa comissão que eu acho que ela é, e tenho perguntado a vários parlamentares, mesmo os que não estão nessa comissão, é a de mobilidade, porque ela me parece absolutamente crucial para esta legislatura, porque nela serão definidas as bases para um novo contrato para o funcionamento de ônibus da cidade. A gente não precisa nem mais contar a história do quanto mobilidade urbana, especialmente transporte público, tem problemas em Belo Horizonte. Tem comissão parlamentar de inquérito registrada, tem manifestação de Ministério Público de Contas, tem vereadores que estão lá, como integrante do seu bloco, Vanderlei Porto, que participou de comissão parlamentar de inquérito para tratar desse assunto. O senhor tem alguma posição específica de como imagina que é preciso ser tratado isso? É preciso aumentar o transporte suplementar? É preciso dissociar as linhas de ônibus das operações de garagem? O senhor tem que perspectiva e que ideia do que deve ser um novo contrato de ônibus para melhorar o cenário para o Belo Horizonte, de uma das passagens mais caras do país? Veja bem, Gui, essa comissão ela é de suma importância, cujo qual eu demonstrei o interesse de nela, porque nós vamos ter dois marcos nessa legislatura. O marco do contrato das empresas que operam o transporte público, esse cartel que está aí, todo mundo está vendo, e nós vamos ter também a mudança do plano diretor da cidade. E eu, por já ter participado muitos anos como delegado de trânsito, fazendo demandas regionalizadas, eu fui delegado de trânsito do Vetor Norte, eu trago um pouco da experiência. Até falei ontem na audiência, ou melhor, né, na comissão com o nosso presidente, Braulio Lara, cujo qual aqui eu externo o meu carinho, uma pessoa de um quadro técnico fantástico. Eu falei, Braulio, eu quero trazer aqui a visão das ruas. Então, o que eu proponho, participando nessa comissão, é, de fato, ouvir a população. Eu estou disposto, irei fazer com muito carinho várias blitz para conversar com a turma. Blitz que eu falo de conversar com o cidadão. Fala, cidadão. O que o cidadão está vendo do transporte público de Belo Horizonte? O que o motorista que está na ponta todo dia indo para o trabalho, ou se não trabalhando com um aplicativo, quer ver de mudança? Pegar todo esse aparato de informações, cujo qual é dos nossos patrões, né? Porque o eleitor que nos colocou lá, eles que mandam de verdade. Levar para essa comissão e, em cima disso, a gente avaliar o que pode ser feito. Agora, ninguém é ingênuo. A gente sabe que a cidade está crescendo, os problemas são dos maiores, e o mínimo que o trabalhador contribuinte espera é poder ir para o local de trabalho com dignidade. Não é parecer que está levando um gado para o matadouro. Eu te falo porque eu também sou usuário do transporte público, sabe? Então é realmente ver o que pode ser feito para melhorar isso, seja com um ampliamento das redes dos ônibus que você falou, suplementares, que ajuda muito. Inclusive lá na Vila Mariquinha nós temos o ônibus 60, que desafoga muito os grandes ônibus. Entender também o que esses motoristas estão passando, sabe? Eu não vejo os parlamentares falar disso, beleza. Tá péssimo pro usuário, as ruas estão completamente esburacadas, tem muita coisa para melhorar, mas vamos ouvir também o motorista, cara. Uma vez eu li uma pesquisa, era de um jornal americano, falava que a profissão de motorista de ônibus é a profissão mais estressante do mundo. E ninguém tá falando desses camaradas que tá levando as pessoas para cima e para baixo. Vamos dialogar, vamos entender o que pode ser feito. Ô Guilherme, uma coisa você pode ter certeza, se nesse mandato, que são 4 anos, eu puder deixar uma marca, a marca que eu quero deixar é que eu ajudei a melhorar a vida das pessoas de alguma forma. Qual é a grande expectativa? Estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, vereador. Qual é a grande expectativa que o senhor tem em relação à atuação do prefeito interino, Álvaro Damião? Ele precisa destravar
coisas com maior urgência? O senhor está entre aqueles que considera que é preciso esperar o prefeito Fuad desenhar um cenário um pouco melhor da sua recuperação para isso acontecer? Porque há posições muito diversas nesse momento na Câmara, entre os vereadores, entre quem está pensando se vai ocupar um espaço dentro do governo para contribuir com o governo ou não. O senhor está em que grupo exatamente do que imagina ser necessário ser feito? Eu tô no grupo daquele que quer pensar com a cabeça e não com o coração, né? Meu nome é Hudson Paixão, mas a paixão também tem que ter uma racionalidade. Primeiro, o prefeito Fuad, a gente torce pela recuperação da saúde dele. Então eu não tenho como aqui ficar, não, cadê o prefeito, sendo que tem que primeiro zelar pela saúde dele. É um senhor de 77 anos, tem filhos, tem esposa, tem netos. Então certamente o prefeito tem suas prioridades e a número 1 agora é a saúde. O Álvaro Damião está mostrando através de ações e não palavras que ele é um cara que veio para fazer um trabalho muito legal. É só você nas redes sociais, ele está na base, ele está na quebrada, ele está indo conversar com as pessoas, ele está sendo um político disponível. Que infelizmente isso hoje na política, acreditem se quiser, geralmente político é eleito, você não vê mais o cara. Uma das coisas que eu mais escuto e vejo o feedback na minha rede social, cara, o meu voto valeu a pena, que bom que você não mudou. Uma coisa basilar. Então eu tenho a expectativa que as coisas possam caminhar na melhor forma boa, na melhor fluidez. Eu sou um cara que acredito muito nas intervenções divinas, que seja feito à vontade do Papai do Céu. E independente quem for estar à frente, e agora é o nosso prefeito interino, eu já falei, projetos bons para a cidade, tô segurando a tua mão, vamos embora. Agora, se tiver algum projeto que de fato fere aquilo que eu chamo de princípios e valores, eu peço licença, mas desse eu não estou junto. Mas certamente tudo que for bom para a cidade, e eu vejo que o Álvaro ele está determinado a fazer que essa legislatura, a fazer que esse mandato dele com o Fuad vencer um mandato histórico, eu tenho certeza que a tendência é sempre melhorar. Vereador Hudson Paixão, do Partido Solidariedade, muito obrigado pela sua primeira, porque será apenas a primeira, mas não será a última, de participação aqui no nosso Café com Política, como a gente está sempre tratando aqui de assuntos da cidade, de demandas que vão surgindo, e a gente agora, no mês de fevereiro, está entrando no momento em que os projetos começam a aparecer, as discussões sobre a cidade estão chegando. Queremos, evidentemente, contar com o senhor voltando aqui conosco no Café com Política. Ô Gui, eu só tenho que te agradecer, confesso que estou emocionado, porque eu sou um dos ouvintes que estou ali vendo todo o trabalho que você está fazendo. Eu sou um admirador do teu trabalho, da Thalita, da Adriana, das pessoas que trabalham aqui, e pode ter certeza que estarei sempre presente para estar aqui trazendo boas coisas para Belo Horizonte. O que depender dos meus esforços, Belo Horizonte tem um vereador que de fato é um cara do povo, que quer somar na vida das pessoas. Muito obrigado. Eu é que agradeço pelas palavras e também pela cordialidade com todos os colegas e companheiros aqui de O Tempo. E muito obrigado a você, a nossa companhia principal aqui no nosso Café com Política. Eu sempre lhe recordo, youtube.com/otempo. Se você não se inscreveu, não se juntou às mais de 930 mil pessoas que estão lá no canal, vá lá, se inscreva, acione as notificações, dê o like se você gostar do conteúdo, compartilhe com quem você também quiser, porque estamos sempre aqui falando diariamente, de segunda a sexta-feira, no Café com Política, sempre com bons assuntos, discussões sobre a cidade, mirando o seu dia a dia também. Muito obrigado pela companhia, até a próxima.